Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com muita alegria, com muito prazer de poder estar aqui para falar de Deus, na presença de Deus, de coração para coração, com toda a fé, com toda a sinceridade e com toda a verdade das Escrituras. Estamos estudando já alguns programas sobre o livro do Apocalipse, as sete períodos destinados por Deus. E nestes 7 períodos, Deus tiraria um povo para o seu nome. Cada período, Deus sempre teve suas testemunhas que, diante de dificuldades, de ameaças, de morte e de qualquer circunstância, se mantiveram fiéis à palavra. O que nós não temos hoje, e o que temos em pequeníssima escala, são aqueles que querem se colocar verdadeiramente ao lado da palavra. Existem muitos que são fiéis, mas à igreja, a pastores ou aos seus próprios ideais. Mas quando se diz viver, praticar o que está escrito, poucos são os que se habilitam. Nós vimos no nosso programa passado que as pessoas não suportariam Paulo hoje com os seus ensinamentos. Nós vimos também que Paulo disse ao povo da sua época que deveria colocar em prova aqueles que dizem ser pastores, pregadores, orientadores espirituais. Se não falasse conforme os seus ensinamentos, já estava descrito que era falso, porque se um anjo viesse e falasse em discordância daquilo que Paulo falou, ele disse que este anjo deveria ser maldito, anátema. Pegue aí o manual e as doutrinas e as práticas da sua fé e da sua igreja e você olha com as Escrituras. Se não estiver de acordo com a Bíblia, anátema para elas. Na era seguinte, na igreja de Esmirna, o povo amargou um período difícil com Diocleciano, a perseguição, a morte dos cristãos. E Jesus disse, se você for fiel até a morte, eu vou te dar a vida eterna. Te dou a coroa e você não prova a segunda morte. E nós vimos que muitos morreram neste período. Quando chegamos à terceira era, que é a igreja de Pérgamo, a palavra Pérgamo significa inteiramente casado. Foi do ano 312, quando Diocleciano deixa o poder, aparece a figura do imperador Constantino. Já no ano seguinte, em 313, Constantino edita o famoso Edito de Milão. E então dá a todos, aparentemente, uma coisa maravilhosa, que era a liberdade da expressão da sua fé, liberdade religiosa. Você pode crer e viver como quiser. Porém, 12 anos mais tarde, no ano 325, Constantino patrocina, na cidade de Nicéia, um encontro chamado o famoso Encontro de Nicéia. E aquele concílio que aconteceu em Nicéia, no ano 325, era para debater e desqualificar uma doutrina pagã existente entre os romanos, que na época cria na existência de 3 pessoas na divindade, 3 deuses, Júpiter, Juno e Minerva. E como agora Constantino fizera um voto para ir a uma batalha, que se Deus o ajudasse a vencer, ele se tornaria um cristão, e ele diz ter tido uma visão de uma cruz e mandou pintar no escudo dos seus soldados e venceu a batalha, ele então se converte ao cristianismo. Mas como abandonar a sua crença? Júpiter, Juno e Minerva eram seus deuses. Agora, então, ele aproveita habilmente, convida a Nicéia 318 bispos para discutir
sobre a possibilidade de ter Pai, Filho e Espírito Santo em substituição a Júpiter, Juno e Minerva. Sabe o que aconteceu? Pois você não vai acreditar. A igreja se curvou ao Estado. Houve o casamento, por isso a palavra Pérgamo quer dizer inteiramente casado. Substituíram a liderança do Espírito Santo pela liderança do homem. Isto na Bíblia se chama nicolaísmo, que quer dizer Nico, conquistar, laísmo, os leigos. Então agora a conquista dos leigos, a liderança de certas expressões de homens intelectuais que dominariam sobre o povo. Não era mais a palavra, eram os líderes. E agora então você vai ver que discute-se em Nicéia se o pai e o filho teriam a mesma origem, ou se um teria sido gerado pelo outro, se ambos eram da mesma origem, se ambos eram eternos ou não, e caímos na esparrela de ver pessoas tão sábias, intelectuais hoje, que têm coragem de dizer que um filho é eterno. Ora, se está dizendo que é filho, foi gerado, e a Bíblia está cheia dessas expressões. Tu és meu filho, hoje te gerei. Se gerou, teve um princípio. Se tem um princípio, não é eterno. Porque a palavra eterno quer dizer aquele que não tem princípio e não tem fim. Então você jamais encontra na Bíblia a palavra filho eterno. Filho tem um princípio. Existe um Deus que é eterno, porque não tem princípio e não tem fim. Pois acreditem que até o ano 386, o Espírito Santo era considerado apenas um servo do Pai e do Filho. Um servo se torna da mesma essência. E aí então substituíram Júpiter, Juno e Minerva por esta doutrina que hoje os cristãos católicos e evangélicos morrem, brigam e defendem, que é a Trindade, que nada mais é do que a criação de uma doutrina humana que aconteceu em 325 no Concílio de Nicéia. Em 381, nós vamos ver que no Concílio de Constantinopla foi estabelecido que a doutrina da Trindade seria de uso da fé católica. É para mostrar a vocês que todas estas igrejas evangélicas que sustentam a doutrina da Trindade é um catolicismo disfarçado. É só você pegar a história e acompanhar. Sejam considerados cristãos, católicos, todos aqueles que professarem a crença em três pessoas de um só Deus. Muito bem. E sejam considerados heréticos todos aqueles que não crerem assim. Serão punidos conforme a justiça de Deus nos instruir para que façamos. Banidos, confiscados, mortos e assim sucessivamente. E daí para lá nós temos a mortandade de 68 milhões de pessoas que não seguiram esta doutrina e estes ensinamentos e este casamento da política e da religião, na qual a igreja moderna ainda nunca jamais foi capaz de se libertar. Dê uma olhada nas igrejas evangélicas e me diga na Bíblia onde é que Jesus e os apóstolos se meteram em política. A missão da igreja é pregar o evangelho, nunca fazer política. Mas aí estão os pastores que amargam seus vexames por estar envolvidos aonde não deveriam estar, para mostrar que a igreja se casou com a política e que nada é. O lugar sagrado, o altar, o púlpito, se tornou palanque destes homens que você não precisa falar. Sabe muito bem o que a televisão noticia deles aí a todos os dias. Eu não quero entrar nesses assuntos. Mas voltemos aqui. Aqui no capítulo 2, falando sobre uma igreja casada com a política que gerou já um filho pagão, que é a doutrina da Trindade, daqui um pouquinho, no próprio governo do Constantino,
Viu-se a necessidade, agora em 25 de dezembro, quando todos os moradores de Roma, seguidores do Império, na sua maioria eram camponeses, e vinham à cidade de Roma para celebrar o natalício de Jesus Cristo. Que Jesus tinha nascido, a festa do Deus Sol. Vinham celebrar o aniversário do Deus Sol, 25 de dezembro. E agora, com a fé cristã, olha, foi 2 toques apenas do imperador para dizer, vamos transformar, ao invés de aniversário do Deus Sol, aniversário do Filho de Deus. E todo mundo entra nisso e estamos resolvido o problema. E aí nós vamos criar a tradição que Jesus nasceu 25 de dezembro e nós fazemos o aniversário dele e vocês comem esta papa pagã como sendo cristão. Você que está em casa, tanto da doutrina da Trindade, como também do aniversário de Jesus. E a Bíblia dizendo, olha, se casou a prostituição, o Balaão está aí, Balaão, pregadores balaões, que se venderam pelo prêmio da injustiça. Dinheiro os move, não importa se eles vão aconselhar as mulheres a andarem sem roupas, seminuas e matá-los. Mas Deus te matará, Balaão. A espada transpassou a barriga de Balaão e vai transpassar a sua antes que Moisés deixasse a terra ainda. Leia lá no livro de Números, capítulo 31, a partir do verso 13, você verá a finalização de Balaão. Meu amigo, Deus disse aqui, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tenho os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. É o final do programa, não tenho mais tempo para comentar, mas Deus está radicalmente contra essas coisas que eu acabei de denunciar. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pela Tua palavra e te pedimos que abra o entendimento das pessoas e que isto atinja a alma deles e liberte-os pelo poder do Teu nome, cure, salve e transforme estas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém. Programa Fé Perfeita.